Será mesmo que Satanás já foi expulso do céu? Provavelmente você cresceu ouvindo que Satanás ele tentou tomar o trono de Deus e foi imediatamente expulso do céu, e essa narrativa é repetida em sermões, livros, filmes e até em estudos bíblicos como se fosse um fato claramente ensinado pelas Escrituras. Porém, eu quero convidar você a deixar de lado por alguns minutos tudo o que ouviu e quero te fazer duas perguntas. Onde a Bíblia afirma que Satanás já foi expulso definitivamente do céu? E se essa expulsão já aconteceu no passado, por que que Apocalipse 12, que fala sobre eventos futuros, ainda descreve uma guerra que vai acontecer no céu e fala também da expulsão do dragão e somente depois disso o início da grande perseguição contra os santos irá se iniciar? Será que o problema está na Bíblia ou será que, durante séculos, determinadas interpretações acabaram sendo aceitas sem que fossem cuidadosamente confrontadas com textos bíblicos? E é por isso que nesse estudo eu não quero defender uma tradição e também não quero atacar pessoas. Eu quero seguir a sequência apresentada pelas Escrituras. Porque, se a nossa doutrina não acompanhar a ordem dos acontecimentos revelados por Deus, então é a nossa interpretação que precisa ser corrigida e não a palavra de Deus. Existe uma interpretação errônea que infiltrou dentro da igreja que nós precisamos corrigir, que é a ideia que diminui a grandeza de Deus e também coloca Satanás como alguém que quase tomou o céu e que apresentou uma ameaça real ao governo divino. E Deus precisou rapidamente tomar uma providência e logo em seguida expulsar Satanás. Porém, isso é uma infiltração que aconteceu dentro da igreja e, infelizmente, muitos seguem essas interpretações erradas. Porém, toda essa ideia que nos foi apresentada há anos não é uma ideia apresentada pelas Escrituras, porque Deus, ele nunca esteve ameaçado. O trono de Deus nunca esteve em risco e ninguém pode surpreender a Deus. Satanás, ele é apenas uma criatura e Deus é o Criador. E existe uma distância infinita entre ambos. E nós precisamos ter cuidado porque toda doutrina que transforma Satanás em um rival quase equivalente a Deus acaba exaltando o poder da criatura e diminuindo a majestade do Criador. A Bíblia sempre vai apresentar Deus como soberano sobre toda a criação e ele não perdeu o controle e ele não está ameaçado por Satanás, como muitos ensinam. Diferente do que nos foi ensinado, a Bíblia fala que Satanás ele ainda aparece diante de Deus para nos acusar. E isso está registrado no livro de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2. E séculos depois, em Zacarias 3, ele continua exercendo exatamente a mesma função, acusando o sumo sacerdote Josué. No versículo 3, depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. E no livro de Apocalipse nós encontramos outra declaração importante, que vai dizer que foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Ou seja, diferente das interpretações que já foi nos ensinado, o apóstolo João indica Satanás como aquele que ainda exerce a função de acusador diante de Deus, e se ele ainda acusa os santos perante Deus até o momento descrito de Apocalipse 12, então a sua expulsão definitiva ainda não havia ocorrido. E é o próprio texto bíblico que estabelece essa sequência. A palavra Apocalipse significa revelação, e foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo João. Ele teve uma revelação dos acontecimentos finais da história, e entre esses acontecimentos, ele vê uma guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejam contra o dragão. E o Miguel aqui não é Jesus, porque Jesus não é Miguel. Jesus é apresentado como o sumo sacerdote, rei dos reis, o nosso advogado justo e nunca como Miguel. A história de que Jesus é Miguel é uma interpretação equivocada de alguns estudiosos que distorcem as escrituras. Então vai acontecer essa guerra no céu, o dragão vai ser derrotado e o apóstolo João vai dizer: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E esse detalhe é extremamente importante, porque se naquele momento não se achou mais lugar para Satanás no céu, isso significa que antes dessa guerra ele ainda tinha acesso. E em seguida, o apóstolo João vai dizer: agora veio a salvação. E depois ele vai dizer: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira. Então, a revelação que o apóstolo João teve do futuro foi a seguinte: primeiro, ele viu ocorrer uma guerra, depois Satanás perde o seu lugar no céu, depois ele é lançado na terra e ele vai iniciar a sua perseguição contra os santos e no capítulo seguinte ele entrega a sua autoridade ao anticristo, que vai se manifestar segundo a eficácia de Satanás. E não sou eu que estou interpretando os textos, é a própria Bíblia que traz essas respostas. E talvez você se pergunte, por que que Deus ainda não expulsou Satanás? E essa é uma das perguntas mais importantes desse estudo. A resposta não é porque Deus falhou ou porque Deus está com medo. A resposta é que Deus é amor. Deus, ele não quer que nenhuma alma se perca. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade para alcançarem a salvação, que é pela graça dele, mediante a fé. E Jesus Cristo é o nosso Salvador. Deus quer que todos venham crer no Filho dele como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Em 2 Pedro 3,9 vai dizer: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
E este é um dos principais motivos que Deus ainda não expulsou Satanás. É por causa do amor dele, por causa da graça dele. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento de Cristo, ao arrependimento, para que todos possam ser salvos. Porque Deus sabe que a partir do momento que ele expulsar Satanás, Satanás vai descer irado e vai perseguir a igreja, vai matar os santos, vai silenciar o evangelho e vai ser muito difícil evangelizar as pessoas. E Deus, sabendo disso, ele ainda não expulsou Satanás por amor à sua alma, que ainda não confessou Cristo como Senhor e Salvador. E é por isso que se a gente crê que Cristo é o nosso advogado diante de Deus, que nos defende, nós temos que crer que ainda existe um acusador, que é Satanás, que nos acusa diante de Deus. E enquanto Satanás não foi expulso do céu, o evangelho continua sendo anunciado, os pecadores continuam sendo alcançados, vidas continuam sendo transformadas e a graça de Deus continua sendo oferecida. Porém, chegará um momento que Deus encerrará este período de misericórdia e ele expulsará Satanás definitivamente do céu, e a ira de Satanás será direcionada contra a terra. Então, o anticristo receberá toda a autoridade diretamente do dragão, que é o próprio Satanás. E a grande perseguição começará. E não porque Deus perdeu o controle, mas porque o tempo determinado por Deus terá chegado ao fim. E é por isso que cada dia que amanhece é uma demonstração da paciência de Deus. Cada novo dia representa mais uma oportunidade para alguém ouvir o evangelho e também anunciar o evangelho, e mais uma oportunidade para alguém se arrepender. Porém, a Bíblia deixa claro que este tempo não durará para sempre. Quando a expulsão de Satanás acontecer, começará uma nova etapa da história profética. E é por isso que ninguém deve tratar a graça de Deus como algo garantido para sempre. Hoje ainda é tempo de salvação. Cristo hoje continua te oferecendo a intercessão, a salvação e o amor dele. Hoje a porta da graça permanece aberta. Porém, a expulsão de Satanás, ela não será o fim, porque, após a volta gloriosa de Cristo para estabelecer o seu reino milenar sobre a terra, Satanás ele vai ficar preso por 1000 anos, e durante esse período ele não vai poder enganar as nações, porque o papel de Satanás é mentir, enganar, é acusar, é seduzir as pessoas ao pecado, e quando ele estiver preso, ele não vai ter este acesso de seduzir as pessoas. Por 1000 anos ele vai ficar preso. Porém, ao término do milênio, ele será solto por pouco tempo, e ele fará exatamente aquilo que ele sempre fez, seduzir as nações para se rebelar contra Deus. A obra de Satanás sempre foi destruir o ser humano. Ele conduz à rebelião, ele conduz ao pecado, e depois ele vai diante de Deus para nos acusar, para que a ira de Deus caia sobre nós, da mesma forma que a ira de Deus está sobre ele. Porém, a derrota de Satanás já está definitiva. Satanás, ele já é um derrotado. Toda a riqueza que ele oferece é um engano, porque ele não é dono de nada, nem mesmo do inferno. Ele não está no inferno reinando. Ele é um prisioneiro no inferno. E o inferno será lançado no lago de fogo eternamente. E no lago de fogo estará junto com Satanás todos aqueles que rejeitaram conscientemente a salvação oferecida por Cristo. Em Apocalipse 20:20, mostra a derrota de Satanás. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E este tormento aqui é eterno, não é uma aniquilação. Por quê? Satanás ele vai ficar tão atormentado porque não vai ter ninguém no lago de fogo para ele acusar. Primeiro, porque ele não tem mais acesso ao céu, e segundo, que quem vai estar no lago de fogo já vai estar condenado. E este é o tormento de Satanás. E as pessoas que estarão ali vão estar atormentadas porque, de forma consciente, elas rejeitaram o Salvador. E vai ser um tormento eterno, porque não tem como sair. E Satanás não pode ajudá-los, porque ele também é um prisioneiro, ele não reina sobre um reino. E para finalizar, este estudo não pretende alimentar curiosidade sobre o futuro. O propósito desse estudo é nos levar a confiar ainda mais no caráter de Deus. E o motivo principal porque Deus ainda não expulsou Satanás definitivamente do céu é porque ele continua demonstrando a sua paciência, a sua misericórdia. Ele continua concedendo oportunidade para que homens e mulheres se arrependam e creiam no Evangelho. Mas esse tempo tem um limite estabelecido pelo próprio Deus. As profecias se cumprirão exatamente como foram reveladas. E aquele que perseverar até o fim, crendo em Cristo, tendo fé no Salvador Jesus Cristo, e não se render ao sistema da besta, e não tomar a marca da besta, Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Mentiroso é Satanás. As palavras de Cristo são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Essa é a promessa de Deus para todos os fiéis que permanecerem crendo em Cristo até o final da grande tribulação.